Ações são melhores pagadores de dividendos ou de rendimentos, vai botar mais dinheiro no teu bolso do que fundos imobiliários, seja ele de papel ou seja ele de tijolo. Porque pensa um pouco comigo, quando a gente fala de dividendos, a gente tem uma empresa, geralmente empresas pagam menos dividendos. A empresa ali paga uma boa pagadora de dividendos, vai pagar 5, 6% de dividendo. Daí, por outro lado, você tem um fundo imobiliário de papel que paga 14%, 12% de dividendo. Você diz, porra, Guto, você tá errado aí, cara, esse teu raciocínio aí tá errado. Como que alguma coisa que paga 6, 5% vai ser melhor que uma coisa que paga 12% de dividendo ao ano? Mas veja que esse percentual é um percentual da cota. Então, se a cota se mantém a mesma eternamente, aquele percentual sempre vai dar o mesmo valor. E se você pega uma coisa que essa cota vai subindo com o tempo, vai aumentando de valor com o tempo, lá na frente, por mais que seja um percentual menor que pague de dividendo, vai estar mais interessante, vai estar dando mais dinheiro no teu bolso. Não, peraí, fiquei confuso. Afinal, qual que é melhor para ter dividendos? Ações, fundo imobiliário de papel ou fundo imobiliário de tijolo? Peraí que eu vou te explicar agora, vem comigo nesse raciocínio. Mas caso você não me conheça, eu sou Luiz Augusto, dono desse canal Já Invisto, que fica o dia inteiro olhando sobre investimentos e tem esse canal aqui para tentar compartilhar com um pouco de vocês o conhecimento. E a única coisa que eu vou pedir é que você se inscreva ali para me ajudar a chegar nos 1000 inscritos. Agora, sem enrolação, vamos começar a trocar uma ideia sobre os fundos imobiliários. Então vamos para o primeiro exemplo aqui, um fundo imobiliário de papel. Com um dividend yield de 12%, que é um bom valor aí que a gente tem para fundo imobiliário de recebíveis. O que acontece com a cotação desse fundo imobiliário ao longo do tempo? A gente viu que ela se mantém o mesmo valor sempre. Então, se ela é R$100 hoje, ela vai continuar ali valendo R$100 o valor patrimonial constantemente. E 12% de R$100, digamos no primeiro ano, no primeiro período, dá R$12. Depois de algum tempo, quanto está valendo? Ainda está valendo R$100 a cotação daquele fundo imobiliário. Então, 12% de 100 continua sendo R$12. E assim sucessivamente. Você sempre vai receber o mesmo dividendo porque o valor patrimonial não altera. Agora, se a gente for para um outro exemplo, um fundo imobiliário de tijolo que tem um dividend yield ali de 7%. O que acontece dessa vez com o preço desse fundo imobiliário ao longo do tempo? Ele começa em R$100, mas ele vai aumentando ao longo do tempo, porque o imóvel ele tende a se valorizar ao longo do tempo. Então, quando no começo um dividendo de 7% numa cota ali de R$100 dá R$7, depois de um tempo o imóvel ficou mais caro. Está mais caro de comprar aquele galpão logístico ali. E foi para R$105 a cota desse fundo. Agora, 7% de 105, o dividendo também subiu um pouco mais, porque o valor do aluguel também é mais caro. Então foi para 7,35 o dividendo que se recebeu no segundo período. E no último período, continuou se valorizando, agora está 110 e, consequentemente, o dividendo foi para 7,70, também um pouquinho mais alto. Um outro exemplo é uma ação pagadora de dividendo. E o pessoal costuma olhar ali um valor de 6% de um dividend yield para uma boa ação pagadora de dividendo. E o que acontece com o preço, a cotação, o valor patrimonial ali dessa ação ao longo do tempo? Espera-se que ele aumente, e aumente muito mais do que um fundo imobiliário de tijolo. Então, para um preço inicial daquela ação de R$100 por ação e um dividendo de 6%, no primeiro período a gente vai ter R$6 de dividendos sendo pagos. Depois de um tempo, essa ação ela tende a valorizar com o longo do tempo, e no segundo período ela foi para R$150. Agora 6% de 150 já são R$9 de dividendo. E a ação ela tende a continuar se valorizando, e para o terceiro período ela foi para R$200 o valor daquela ação. E 6% de R$200, o dividendo foi para R$12. Então é um dividendo que cresce ainda mais ao longo do tempo. E aí, o que você achou? Faz sentido, né? Você pode até continuar com os seus fundos imobiliários, você não precisa vender eles. E eu entendo que para algumas pessoas, fundo imobiliário seja muito interessante. E se você for um especialista de fundo imobiliário, tem coisas boas, você consegue enriquecer, consegue ter um bom investimento com fundos imobiliários. Mas para mim, eu não vou mais ter fundo imobiliário, vou ficar só com ações pagadoras de dividendos. Eu acho que deu para poder entender qual foi o motivo que me levou a tomar essa decisão, né? É a minha opinião, é o meu racional por trás, tá? Ele tá longe de ser uma recomendação de investimento, porque eu não quero recomendar para você que você não compre mais fundos imobiliários. Eu quero só que você entenda esse ponto de vista e faça uma reflexão, assim como eu fiz.
talvez você não ache uma boa ideia ter fundos imobiliários também depois desse vídeo, ou talvez você ache que eu esteja falando lorota, mas você tem que entender meu ponto de vista. Inclusive, para quem eu presto consultoria, se o perfil do investidor ainda tiver encaixando o fundo imobiliário, eu vou continuar indicando fundo imobiliário e vou continuar usando os conhecimentos que eu tenho para indicar bons fundos imobiliários e não fundo imobiliário ruim, né? Porque fundo imobiliário ruim aí não vale a pena mesmo. E se você achou interessante essa filosofia, essa lógica e quer pegar empresas que acontece essa multiplicação do valor dela e estão pagando dividendos cada vez maiores porque a cotação está subindo e o dividend yield fica cada vez maior, eu vou deixar aqui um vídeo da Sanepar, que a Sanepar, cara, é exatamente esse tipo de empresa, que ela está aumentando de valor ao longo dos anos e está pagando cada vez mais dividendo, e é um bolo de neve que já está há anos acontecendo isso, e nesse vídeo eu explico no detalhe coisas da Sanepar, minha opinião sobre ela, o que eu acho, e talvez valha a pena você dar uma olhada também.